Bom, eu passei 10 anos na Força Aérea como piloto de caça e, num determinado ponto da minha carreira, decidi permanecer na aviação, mas no braço civil dela, não mais no braço militar. E entendia que eu continuaria contribuindo para o Brasil de outra forma. Mesmo estando na reserva, eu teria a capacidade de estar ajudando a construção da aviação brasileira por outro caminho. E estou nela até agora, desde que deixei a Força Aérea em 87, que eu, de alguma maneira, participo da aviação brasileira, ora numa empresa aérea e agora em aeroportos, né, no aeroporto de Guarulhos. O que me dá uma sensação muito boa de permanecer na atividade, em atividade, e contribuindo, de alguma forma, para a melhoria, segurança, performance da aviação brasileira. O que eu entendo é que esse período que eu passei na Força Aérea foi a grande base da minha aviação. Quer dizer, o que eu conheço de aviação, dos fundamentos, da doutrina de segurança operacional, ela vem toda da Força Aérea. Eu deixei a Força Aérea, eu tinha 30 anos de idade, o profissional já está formado nesse momento. E eu entrei jovem e deixei a Força Aérea com esses requisitos muito bem alicerçados. Depois fui para uma grande escola que foi a Varig. E lá tive a oportunidade de conhecer o lado da aviação civil que eu não conhecia e reforcei alguns conceitos que eu já trazia da Força Aérea. Algumas coisas foram adaptadas, porque alguns aspectos da aviação militar não se aplicam à aviação civil e vice-versa. E a Varig foi uma grande escola. Vamos lá. Existem algumas diferenças na formação do militar no desempenho de funções civis, mas existem outros que a vida militar ensina muito bem, principalmente os aspectos de liderança. Isso, para mim, foi muito mais fácil. Alguns aspectos ligados à área comercial, marketing, financeira, eu tive que acabar me adaptando fora. Eu acabei efetuando um MBA em administração pelo COPEAD no Fundão em 1994. Isso realmente deu uma complementação à minha carreira, a ponto de, em janeiro de 1999, eu, apesar de ser comandante da Varig, fui convidado para ser o diretor de cargas da companhia. E se eu não tivesse feito essa preparação, eu teria encontrado mais dificuldades do que eu encontrei. Até porque eu nunca tinha desempenhado uma função executiva na minha vida. As minhas funções de liderança tinham sido na Força Aérea, que nada tinham a ver com a atividade aqui fora. E eu tive um período de adaptação, mas consegui me adaptar muito bem. Isso a vida militar propicia a adaptabilidade. E aí você tendo as ferramentas, você acaba se adaptando. Eu entendo que me adaptei bem, tanto é que fiz ainda uma carreira dentro da Varig infelizmente, até o seu fechamento. Depois dela, fui convidado pelo fundador da JetBlue para criar uma companhia no Brasil, que foi a Azul, na época não tinha nome, e eu acabei sendo funcionário com o número de matrícula número 2. Era até para ser número 1, mas eu ainda tinha que me desvencilhar da minha função anterior, que era de gestor judicial da recuperação judicial da Varig. Eu tinha uma data para poder me desvencilhar de lá, que era no final de março. Acabei ingressando oficialmente na Azul em abril de 2008. E na Azul fiquei até junho de 2012, tendo ajudado na formação da companhia, principalmente no aspecto operacional. Eu era o Chief Operating Officer, vice-presidente técnico operacional da companhia e comandante também número 1 da companhia. Foi assim um privilégio ter feito parte desse projeto, que hoje é uma grande realidade no Brasil, a terceira maior empresa brasileira, já operando inclusive voos internacionais. Foi um grande desafio começar uma empresa do zero, mas ao mesmo tempo muito prazeroso. E ainda mais para uma companhia como a Varig, que tinha recentemente fechada praticamente, de ter a capacidade também de absorver bons profissionais que estavam disponíveis no mercado para esse projeto da Azul.
Eu em 2004 tive um convite para trabalhar na MRS Logística, mas naquele momento da minha vida eu preferi ainda permanecer na Varig, se não me engano isso foi em 2004, e era para ser diretor de operações lá. E a vida, através de novos caminhos, me permitiu ter acesso novamente à área de trilhos. Em vez de ser ferrovia, foi metroviário. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu só conheci o metrô como usuário e tive a oportunidade de ver o metrô por dentro e responsável pelas operações de manutenção e segurança. Foi apaixonante. Eu fui mordido pelo vírus do metrô e é uma atividade que me impactou muito, e ainda mais como carioca, podendo trabalhar no metrô do Rio, ainda mais como carioca, e eu vi a fundação, o nascimento do metrô do Rio de Janeiro, foi muito prazeroso. Eu deixei grandes amigos, boas lembranças e uma saudade muito grande do metrô. Em junho de 2012, eu fui procurado por um headhunter, me questionando se eu gostaria de participar de um projeto no Rio de Janeiro do metrô. Eu disse que sim, porque eu estava já me desligando da Azul e já entendi que tinha encerrado o meu ciclo por lá, e eu topei esse processo seletivo para o metrô do Rio. Meu nome foi aceito, foi escolhido, mas naquele momento a Invepa ficou na dúvida se eu iria direto para o metrô ou auxiliaria a Invepa na transição da concessão do aeroporto da Infraero para a concessionária Gru Airports. E eles no final acabaram optando por uma solução meio salomônica, onde eu fiquei aqui os primeiros 4 meses no aeroporto, auxiliando a administração que estava sendo formada, com um pouco do meu conhecimento de aviação, tanto nessa montagem da estrutura, convidando pessoas que estariam disponíveis no mercado para somarem esforços nessa equipe, como também com algumas ideias que deveriam ser adotadas para essa nova administração. Eu fiquei aqui durante 4 meses, e aí no final de dezembro de 2012 eu fui para o metrô como diretor de operações. E lá fiquei até março de 2014. Em 2014 a Invepa decidiu que eu viesse para o aeroporto assumir a diretoria de operações, visto que a diretoria de operações estava sendo ocupada por um representante da AXA, que equivale à Infraero sul-africana, já desejava voltar para a origem, para a África. E aí eu fui convidado a vir para o aeroporto, fui transferido do Rio para cá, e estou aqui desde março de 2014, já vou completar 6 anos de aeroporto como diretor de operações. Bom, a minha principal função, eu sou, além de diretor de operações, do ponto de vista do regulamento brasileiro de aviação civil, também sou o gestor do aeródromo. Eu respondo por toda a operação do aeroporto. Quer dizer, eu respondo pela operação do aeroporto, eu respondo pela segurança do aeroporto, pela manutenção, pelo dia a dia, enfim, por tudo aquilo que faz acontecer no aspecto operacional. Obviamente, tendo o suporte de diversas outras áreas, como a área financeira, administrativa, a parte regulatória, a parte jurídica, a parte comercial, que é quem gera recursos para que a gente possa estar desenvolvendo todo o projeto. Basicamente, a área de operações ela mais gasta. A área comercial gasta muito pouco, mas gera muita receita. E essa combinação dessas variáveis é o que apresenta o sucesso do nosso aeroporto, porque isso não é uma atividade de uma área somente. Isso aqui é um grande jogo de equipe, e quanto melhor for azeitada essas peças dessas equipes, ou dessa equipe que é Gru Airports, melhor é o resultado final. Bom, como aviador, né, eu voei ininterruptamente 35 anos na minha vida. Eu voei aproximadamente um pouco mais de 14 mil horas de voo, das quais umas 1.400, 1.500 de caça. Tenho muito orgulho da minha carreira, principalmente minha carreira como aviador militar, piloto de caça. E diria o seguinte: quem deseja, tanto como aviador, como comissário, como mecânico de voo, como qualquer atividade
que possa ser requerida dentro do ambiente do transporte aéreo, da aviação civil, a primeira coisa é uma boa formação. Eu diria que, em primeiro lugar, vocação. Em segundo lugar, uma boa formação. Em terceiro lugar, perseverança para poder procurar um bom trabalho, brigar por isso. Bons profissionais sempre terão emprego. E a aviação ela é cíclica, ela acompanha muito o humor da economia, e aqui no Brasil nós não somos diferentes disso. Eu diria até que do que acontece cientificamente quando se avalia o negócio do transporte aéreo no mundo, aqui no Brasil as coisas são mais complexas em função do custo do Brasil, dos problemas políticos que aqui enfrentamos, então aqui fica tudo um pouco mais complicado. Mas o prazer que o transporte aéreo, em especial a aviação, traz, ela é, para mim, imbatível. Eu praticamente estou na aviação há quase 43 anos, e é uma paixão que eu jamais deixarei de ter. Mesmo no momento que decidi parar, vou estar acompanhando a aviação sempre.